Boa noite a todos, sejam bem-vindos à sessão científica do NEJSED, do número 24. Hoje teremos a apresentação do discente Igor de Jesus Carvalho, que vai falar um pouco sobre o autismo no contexto da hipermobilidade articular, distúrbios do espectro de hipermobilidade e síndromes de Ehlers-Danlos. É uma revisão sistemática e uma meta-análise sobre prevalência. Lembrando que as nossas sessões científicas, elas são uma iniciativa do grupo de pesquisa NEISE, do DCV, UNEB, e conta com o apoio da Abraced. Igor, você pode dar início. Boa noite a todos. Eu gostaria de começar agradecendo a oportunidade, de estar aqui apresentando um artigo científico e também a orientação da professora doutora Andrea Mariano, que participou no processo de elaboração dessa pequena palestra, dessa conversa. Para começar, apresentando o trabalho, o tema é Autismo no contexto de hipermobilidade articular, distúrbios do espectro da hipermobilidade e síndromes de Ehlers-Danlos, uma revisão sistemática e meta-análise de prevalência. Aqui vale a pena a gente ter um pouco de atenção à tradução, é uma tradução livre, então foi traduzido como distúrbios do espectro de hipermobilidade, mais adiante, na apresentação, eu vou corrigir essa informação para a gente entender, e usar a nomenclatura que nós utilizamos aqui no Brasil. Esse trabalho foi publicado em março de 2025 na revista Autismo, que é um periódico que somente ele vai a público 8 vezes por ano. Então, é uma revista de grande impacto, ela tem a possibilidade de verificação por pares. O volume que foi publicado foi no 29 e o artigo foi o 8, e aqui tem a informação do DOI para que vocês possam verificar em um momento posterior. Para introduzir, e é isso que o artigo faz, é importante nós trazermos algumas definições que vai ajudar a gente no processo de entender. O transtorno do espectro autista, também chamado de TEA, a sigla, é um grupo heterogêneo de condições de neurodesenvolvimento que é caracterizado por deficiências na comunicação, interação social e comportamentos repetitivos e estereotipados restritos de acordo com a American Psych Association de 2013. Lembrando que pessoas que estão no espectro autista, ela tem 2,6 vezes mais probabilidade de apresentar um problema de saúde somático. E entre esses a gente inclui o gastrointestinal, neurológico, imunológico e entre outros. Os primeiros estudos sobre a ocorrência de TEA com hipermobilidade articular e síndrome de Ehlers-Danlos datam da década de 80. Então, por mais que pareça que atualmente nós estamos falando mais sobre esse assunto, esses estudos eles iniciaram há muitos anos atrás. Quando nós estamos falando de hipermobilidade articular, e daqui para frente a gente vai utilizar a sigla HA, isso significa que há um aumento exagerado na amplitude da mobilidade de uma determinada articulação. Se a hipermobilidade articular ela é generalizada, isso é um indicativo de que pode ser congênito, herdada, e ela pode ser causada por uma síntese alterada de colágeno. E a isso nós chamamos de distúrbios hereditários do tecido conjuntivo, que também inclui a SED. Lembrando que a SED-H, que é a nossa ferramenta de estudo, é a SED mais frequente. Esse estudo de Tinkoff, de 2017, indicou que cerca de 80% a 90% de todas as SEDs são SED-H. Além disso, existe um número crescente de estudos que relatam a alta frequência de hipermobilidade articular, transtorno do espectro de hipermobilidade, que é esse que eu quero chamar a atenção. Então, no Brasil, nós falamos transtorno do espectro de hipermobilidade, o TEAH, e não os distúrbios, apesar de ser uma tradução livre, mas nós temos utilizado mais transtorno do espectro de hipermobilidade quando nós estamos falando de publicações científicas. E também de SED em pessoas autistas e vice-versa. Então, parece que existe alguma relação entre eles. Porém, estudos sistemáticos são escassos.
E nós, mais adiante, vamos entender o que são estudos sistemáticos. Com isso, o objetivo desse trabalho é examinar a literatura disponível e determinar se há uma relação entre o transtorno do espectro autista ou a sintomatologia autista e a hipermobilidade articular, o transtorno, né, do espectro hipermóvel ou da própria síndrome de Ehlers-Danlos. Além disso, esse trabalho ele também realizou meta-análise sobre a prevalência do transtorno do espectro autista, na hipermobilidade articular, no transtorno de espectro hipermóvel e de SED, e vice-versa. Aqui, eu trouxe uma imagem, né, que mostra o fluxograma Prisma. Isso porque, quando nós estamos falando de revisão sistemática, existe uma metodologia que deve ser seguida pelo pesquisador e que é utilizada mundialmente, e isso traz, né, a qualidade do trabalho. Com isso, aqui nessa figura, nós percebemos que, inicialmente, o pesquisador ele vai fazer a identificação de estudos a partir das bases de dados e registros. Quando nós estamos falando da área da saúde, a gente usa muito a Embase, a Elsevier, a gente também usa o PubMed, e é importante a gente incluir a Cochrane, porque ela é o órgão internacional que traz diretrizes sobre revisões sistemáticas e meta-análise. Então, com isso, o primeiro passo, né, a gente percebe aqui na imagem, eu vou apontar, a gente tem a identificação, então a gente faz a identificação das referências que tratam da temática que quer ser estudada. Depois, nós passamos para o processo de triagem, aonde vai ser verificado o título e o resumo se corresponde com o objetivo do trabalho. Os que não correspondem são retirados. Segue para a avaliação do texto completo dos trabalhos, aqueles que não atendem aos critérios são retirados, e a continuação, né, dessa avaliação passa depois para a inclusão, aonde se vão ter os estudos incluídos na revisão e os relatos dos estudos para que possa ser produzidos os resultados. Esse trabalho, justamente por ser uma revisão sistemática, seguiu esse modelo. E, posteriormente, vai ter uma imagem mostrando como foi feito esse trabalho. Com isso, nós temos o método do trabalho. E é importante a gente falar, né, que o método, ou também chamado de metodologia, é muito importante em um trabalho científico sério, porque isso possibilita que outros pesquisadores eles possam avaliar como aquela pesquisa foi feita, e vem uma característica essencial da ciência, que é a repetição, né, daquele experimento. No nosso caso, esse experimento vai ser justamente a revisão sistemática, e isso deve ser possível de ser feito não somente pelo pesquisador que realizou, mas por outro também, né? Isso é a validação do conhecimento científico. E com isso, o método foi baseado em revisões sistemáticas e meta-análises, né? Foram conduzidas de acordo com a declaração do Prisma, que eu apresentei anteriormente. A busca ela foi feita até o mês de março de 2024. As bases utilizadas de pesquisa, ou seja, onde o pesquisador foi lá buscar esses trabalhos, foi o Medline, o PsycInfo, a Embase e a Cochrane. As palavras-chave utilizadas foi mobilidade articular, transtorno do espectro da hipermobilidade, síndrome de Ehlers-Danlos, propriocepção, frouxidão ligamentar, autismo, transtorno do espectro autista, do espectro do autismo, TEA ou Asperger. E aí a gente percebe, né, que sempre vai utilizando os operadores, ou para que possa ser utilizado, né, a combinação dessas palavras, encontrando uma ou outra. Além disso, os pesquisadores também fizeram uma pesquisa no Google com revisão manual das referências e utilizaram alguns estudos que nessa pesquisa foram encontrados. Qual foi os critérios de inclusão e exclusão dos trabalhos? Os critérios de inclusão foi ser escrito em inglês, ser observacionais, projetos experimentais ou estudos de validação. Deveriam incluir participantes de todas as faixas etárias com o diagnóstico de TEA e, além disso, a avaliação de hipermobilidade articular, transtorno do espectro autista ou SED, na realidade, corrigindo
aqui não é transtorno do espectro autista. Vou dar uma pausa, corrigindo. Então, incluir participantes de todas as faixas etárias com diagnóstico de TEA e avaliação de hipermobilidade articular e também do transtorno do espectro autista ou a síndrome de Ehlers-Danlos. Além disso, foi um critério de inclusão incluir participante de todas as faixas etárias com diagnóstico de TEA, de SED ou de hipermobilidade articular pré-existente a uma avaliação da sintomatologia autista ou do próprio transtorno e também incluir participantes que não estavam em ensaios clínicos. Isso de todas as faixas etárias que tivessem, né, a avaliação se estavam no transtorno ou se tinha traços autistas e também hipermobilidade. Então, basicamente, aqui na inclusão, para resumir, a gente percebe que esse estudo conseguiu avaliar os estudos que trouxessem a relação entre o transtorno do espectro autista e aqui também, dentro do espectro, né, de hipermobilidade articular, passando pelo o transtorno, né, e também chegando até mesmo a SED. Para além disso, a gente teve os critérios de exclusão, que foram estudos realizados em amostras com excesso de lapidação, estudos que não foram publicados. Muitas vezes, né, quando nós estamos fazendo nossas pesquisas, a gente encontra resumos de conferência ou então de pôster, e isso muitas vezes não é publicado. Isso foi um critério de exclusão, e estudo em amostra de pessoas com distúrbio de neurodesenvolvimento, mas que não foram apresentados resultados específicos para o transtorno do espectro autista. Opa! Continuando, foi feito também, né, foram utilizadas meta-análises de prevalência, e com isso foram incluídos estudos que relataram as prevalências do transtorno do espectro autista em amostras de pessoas que tivessem hipermobilidade articular ou a pessoa que estivesse no espectro autista e tivesse SED e vice-versa. A extração de dados da revisão sistemáticas, o que foi, né, utilizado foi os autores, o ano, o país, o desenho do estudo, o tamanho da amostra, o percentual de mulheres encontrados, né, nessa amostra, a idade, quais foram os desfechos, os instrumentos de avaliação, os resultados de interesses, as inconsistências resolvidas por consenso, e, além disso, os pesquisadores também entraram em contato com os autores para obter dados faltantes, sendo que desses 5 estudos, somente 3 responderam. Então, com isso, nós percebemos que é um estudo realmente sério. Além disso, para a meta-análise de prevalência, né, nós estamos falando de 2 coisas diferentes. A gente está falando de uma revisão sistemática e a gente também está falando de meta-análise de prevalência. Então, os dados extraídos para a meta-análise de prevalência foi os números de caso de hipermobilidade articular, transtorno do espectro de hipermobilidade e de SED em amostras de pessoas que estivessem no transtorno do espectro autista, estivessem no espectro autista, o número de casos, né, de pessoas que estivessem no transtorno do espectro autista, que tivessem algum desses fatores, seja a hipermobilidade articular, o transtorno, ou até mesmo SED, os tamanhos amostrais e os critérios de avaliação. Isso faz diferença quando a gente está falando de uma amostra que é feita sobre um ensaio clínico, que é diferente de um trabalho feito com autorrelato. E, além disso, os dados estratificados por comorbidade, porque sabe-se que muitas vezes no caminho do diagnóstico da pessoa que tem a síndrome de Ehlers-Danlos, muitas vezes esse diagnóstico pode ser feito conjuntamente com algumas outras condições, como, por exemplo, fibromialgia. Então, isso muitas vezes pode trazer algum tipo de viés nessa análise. Para a revisão sistemática, foram feitas análises qualitativas dos estudos, que foram organizados em 4 grupos, que estão aqui relatados. A gente consegue perceber que a maneira como foi feita essa organização era desde a pessoa que tinha hipermobilidade articular e até SED,
para as pessoas, né, com transtorno do espectro autistas, e além desse grupo principal, a gente percebe que veio mais 2 grupos, que é as pessoas que tinham ou TEA ou traços autistas e tivessem o transtorno do espectro de hipermobilidade ou a SED. Também foi analisado os familiares de pacientes que tivessem, né, transtorno do espectro de hipermobilidade e SED, e além disso, o trabalho também, ele trouxe como um dos grupos as pessoas que tivessem traços autistas e hipermobilidade articular em população não clínica. Ou seja, trabalhos que foram realizados não necessariamente como um estudo clínico, conduzido em um ambiente clínico. Com isso, nós chegamos aos resultados. Como eu trouxe anteriormente, foi seguido, né, o prisma, e com isso nós temos esse diagrama. Teve a identificação, né, dos estudos por meio dos bancos de dados e registros. A identificação encontrou 472 registros, né? 304 na Embase, no PubMed foram 82, na PsycInfo 84 e na Cochrane foram 2, sendo que 110 foram removidos nesse processo. Seguindo em frente, né, com o número de 362 trabalhos que foram selecionados, os relatórios avaliados quanto à elegibilidade foram como número, né, depois desse critério de seleção, o número de trabalhos que foram selecionados foi de 24. Por fim, a gente chega à parte dos incluídos, que foram 20 estudos que foram incluídos, e para a meta-análise foram incluídos 14. Vale a pena a gente lembrar que, como eu citei anteriormente, houveram alguns registros que foram identificados no Google, e esses foram também incluídos, e o número deles foram 2. Então, incluídos, nós temos para revisão, né, o estudo incluído na revisão sistemática 20, e os estudos de meta-análise 14, além dos outros 2 que foram incluídos também na revisão sistemática, somando no total 22. E agora a gente começa a falar, depois dessa parte metodológica, que é super importante, mas a gente chega aos resultados onde a gente consegue começar a entender e responder aquele objetivo anterior. Será mesmo que as pessoas que estão no transtorno do espectro autista têm mais chances, né, de ter hipermobilidade articular, transtorno do espectro de hipermobilidade ou SED? A gente vai ver isso mais adiante. Quais foram as características desses estudos incluídos? Desses 20 estudos que foram selecionados, o ano foram de 2008 a 2023, sendo que 60% deles foram publicados dentre o período de 2021 a 2023. A gente percebe que a maioria desses trabalhos eles estão no norte global, né? 65% da Europa, aí a gente vem com essa divisão interna, Reino Unido com 25%, Suécia com 20%, Itália com 15% e França com 5%. A gente tem uma representatividade da América do Norte, dividido, né, 25% nos Estados Unidos, 5% no Canadá, e na Arábia Saudita existe um estudo. E isso, apesar de os estudos serem concentrados no norte global, isso nada desqualifica o sul global na produção, né, de conhecimento científico. Muitas vezes, algumas outras produções, principalmente quando nós estamos falando do Oriente, elas não entram nessas bases de dados. Às vezes precisa-se de uma outra especificidade para se encontrar esses trabalhos, e para além disso a gente sabe que no Brasil se produz ciência de boa qualidade, é por isso que a gente está reunido aqui nessa noite discutindo um trabalho científico. Quando a gente está falando do desenho e do ambiente de recrutamento, né, dos participantes desse trabalho, e também de como esse trabalho foi feito, o desenho observacional foi de 95% e 5% foram de estudos de validação, e que muitas vezes são utilizadas ferramentas que eu irei citar anteriormente nesses estudos de validação. O ambiente de recrutamento foi clínico, 55% da amostra foi clínico, online foi 20%, quando aquelas informações elas são obtidas, né, por meio de pesquisas online. O registro de pacientes, isso inclui prontuários, foi cerca de 20%, e outras formas 5%. Então, quando nós estamos falando dos estudos incluídos, a amostra por população, né? Então, os estudos das pessoas
que tinham transtorno do espectro autista, era cerca de 60% dos estudos. Então, 12 desses estudos, 6 em adultos, 5 em crianças, no total tinham 2.025 participantes, sendo que dessa amostra, 14,2% eram de crianças. A porcentagem de mulheres nesses estudos, que foram os estudos, né, do transtorno do espectro autista, variavam, como nós estamos falando de 12 estudos, entre 8% a 63,4%. Somente um desses estudos trazia como amostra a população. Pronto. Quando nós estamos falando do estudo que relaciona o transtorno do espectro hipermóvel e a síndrome de Ehlers-Danlos, nós temos 6 estudos, 4 são com adultos, um é com criança e adultos e outro é somente com crianças. No total, foram 12.847 participantes, sendo que a porcentagem de mulheres é de 53% a 100%. Seguindo em frente, a gente também teve estudos que foram conduzidos para identificar os subtipos, aqui está EDS. Eu vou pedir que, na realidade, a sigla aqui é SED. EDS é a sigla para síndrome de Ehlers-Danlos em inglês, em português é SED. Desses que estavam verificando, né, os subtipos de SED, 2 estudos apenas traziam SED-H, como até nós vimos anteriormente, que é a que tem a maior prevalência. 2 estudos trabalharam com múltiplos subtipos, então a clássica, a vascular, de hipermobilidade. Um estudo, apesar de estar sobre subtipos de SED, ele não especificou qual era o subtipo específico. Então, acaba, na hora da avaliação, entrando também nessa classificação de subtipo. E também é importante frisar que, quando nós estamos falando de subtipos, algumas formas de SED, né, ela já tem genotipagem, existe a possibilidade de um diagnóstico por genotipagem, mas nesses estudos a genotipagem ela não foi confirmada. Como eu falei anteriormente, houveram estudos também que trabalharam com familiares de pacientes, né? 2 estudos trabalharam com familiares de pacientes com transtorno do espectro hipermóvel e com SED, somando 12.967 participantes, sendo que 39% eram mulheres. E a população não clínica, 2 estudos que somaram 1.335 participantes, sendo que dessa amostra, 80,6% eram mulheres. Quando nós estamos falando dos critérios de diagnóstico e dos instrumentos que foram utilizados para medidas, né? Afinal de contas, nós estamos falando de 2 condições de saúde, então nós temos os estudos que tinham amostras de pessoas que tinham transtorno do espectro autista, como eu citei anteriormente, foram 12. Dentre esses, 75% foi feito com o DSM, que é a ferramenta utilizada mundialmente para dar diagnósticos de condições que tenham a ver com neurodesenvolvimento, situações que envolvam psiquiatria e entre outros. Além disso, foi também utilizado autorrelato em 4 estudos. Quando se trata de avaliação do transtorno do espectro de traços do transtorno do espectro autista ou de traços autistas em outras populações, foi utilizado o CID-10, que também é uma ferramenta utilizada internacionalmente, é o Código Internacional de Doenças, e que ele traz a possibilidade de ser feito o diagnóstico. E muitas vezes, como esses estudos utilizaram prontuários, muitas vezes o CID-10 ele é utilizado para que possa ser feito a identificação da condição da pessoa e aquele dado ele possa ser utilizado. Para além disso, esses estudos que fizeram a avaliação do transtorno do espectro autista ou de traços autistas em outras populações que não a de SED, utilizaram também questionários dimensionais. E aí, quando a gente está falando de questionários dimensionais, a gente está falando do Reachable Autism Asperger Diagnostic Scale Revised, que é esse RAAD-DSR, que é utilizado, é um questionário de autorrelato que é utilizado para
avaliação diagnóstica do transtorno do espectro autista, né? E uma outra ferramenta, que é o AQ10, que é uma ferramenta utilizada também, é mais utilizada quando nós estamos falando de saúde primária, para que possa ser feita uma identificação inicial da pessoa que, apesar de não ter sinais de atraso de neurodesenvolvimento, ainda assim existe a suspeita de que a pessoa está no espectro autista. Isso é utilizado com pessoas a partir de 16 anos, né, e adultos, e é uma ferramenta que possibilita que essa pessoa ela possa ter uma assistência integral e possa ser identificado isso na atenção primária e ela passar para as especialidades, né, para um atendimento especializado. É importante a gente falar que também foi utilizado autorrelato, 3 estudos utilizaram autorrelato para a identificação do transtorno do espectro autista ou de traços autistas, e um estudo ele não trouxe qual foi a avaliação. Além disso, o diagnóstico do transtorno do espectro de hipermobilidade de SED, aí aqui a gente já está falando de um outro grupo, né? O diagnóstico do transtorno do espectro de hipermobilidade de SED. Então, os estudos que fizeram essa avaliação foram 6, eles utilizaram os critérios de 2017, cerca de 50%, e os critérios de Villefranche, que foi um estudo só, e o CID-10, que foram 3 estudos. Além disso, para a avaliação da hipermobilidade articular, do transtorno do espectro de hipermobilidade e de SED, como desfecho, foi utilizado os critérios de 2017, cerca de 20% da amostra. Foi usado o questionário 5P, que mais sintomas somaram cerca de 20%, e o questionário de triagem para a síndrome de hipermobilidade articular, que também inclui o questionário 5PQ, que somam 20%, além também de autorrelato, que somaram 40%. Quando a gente está falando da avaliação de hipermobilidade articular como desfecho, a gente teve 13 estudos, sendo que eles utilizaram o score de Baton, o questionário 5P, medidas angulares articulares, exame clínico e autorrelato como padrão para encontrar a hipermobilidade articular como desfecho. Ou seja, isso aqui é como os pesquisadores encontraram nesses estudos as pessoas que estavam sendo avaliadas para a hipermobilidade articular. Por fim, como resultado da revisão sistemática, quando nós estamos falando de hipermobilidade articular, transtorno de hipermobilidade articular, ou então da própria síndrome de Ehlers-Danlos em pessoas autistas, quando estamos falando de crianças com TEA, 5 estudos, desses 5 estudos, 4 reportaram associação significativa entre o transtorno do espectro autista e hipermobilidade articular. 3 estudos, eles compararam os scores de hipermobilidade articular, que eu citei anteriormente, os ângulos articulares, e tiveram como controles o grupo que tinha hipermobilidade significativamente maior no transtorno do espectro autista. Com isso, também, além disso, na realidade, a gente também teve um estudo que comparou a porcentagem de hiperlaxicidade. Hiperlaxicidade, a gente está falando da própria hipermobilidade da articulação, então, hiperlaxicidade por articulação, sendo que foi encontrado uma hiperlaxicidade maior, né, de maior proporção em um grupo com transtorno do espectro autista. Quando a gente está falando da revisão sistemática relacionando essas condições, né, de hipermobilidade, tanto a hipermobilidade articular como o transtorno e a própria síndrome de Ehlers-Danlos, em pessoas autistas, adultos em especial, com o transtorno do espectro autista, nós tivemos 7 estudos. 3 desses estudos compararam a prevalência de hipermobilidade articular, e aí eu vou falar desse espectro até SED, com o grupo controle. Foram 15 análises. 14 dessas 15 análises, ou seja, 93,3%, mostraram associação significativa. E aí, eu trouxe em especial o estudo de Glaser et al., de 2022, que traz, né, porque é importante a gente trazer esses estudos que, apesar de significativos, também tiveram algumas diferenças.
Os que utilizaram, o estudo de Glens, que fez o uso dos critérios de Benton, encontrou uma diferença significativa apenas em mulheres. Quando nós utilizávamos, né, o 5PQ e... Chamador desconhecido. Recomeçando. Então, quando nós estamos falando do estudo de Glens e Herol de 2022, que utilizou dois critérios, o de Benton e o 5PQ, em combinação com o Benton 5PQ e sintomas, o que utilizou somente Benton encontrou uma diferença significativa apenas em mulheres, e a parte do estudo que fez a combinação entre esses critérios e os 5PQ e sintomas encontrou diferença significativa em ambos os sexos. Ou seja, parece haver relação entre adultos com transtorno do espectro autista, com hipermobilidade articular, transtorno do espectro hipermóvel e SED. Além disso, né, em continuação, quando a gente está falando da revisão sistemática relacionando esse espectro de hipermobilidade em pessoas autistas, a gente também teve a análise de adultos somente com transtorno do espectro autista, que foram 7 estudos, sendo que apenas desses 7 estudos, 4 reportaram apenas dados descritivos. E aí a gente percebe que a prevalência de hipermobilidade articular no transtorno do espectro autista é de 14% a 30%. Quando a gente está falando da prevalência do transtorno de hipermobilidade articular juntamente com SED, a gente tem de 19,4% a 80%. E com isso, eu trouxe esse trabalho de Owens e Herol de 2021, que cerca de 80% das pessoas, e aí eu peço desculpa por estar EDS, na realidade é SED, da síndrome de Ehlers-Danlos em autistas com desautonomia, ou seja, 80% das pessoas que tinham pausa, né? Vou começar de novo. O estudo de Owens e Herol de 2021, ele trouxe a informação de que dos autistas que tinham desautonomia, cerca de 80% apresentavam síndrome de Ehlers-Danlos. Isso mostra que há uma relação significativa entre adultos com transtorno do espectro autista e desautonomia. Os principais achados dos estudos que exploraram o transtorno do espectro autista em pessoa com transtorno de hipermobilidade articular e ou SED, os principais achados foram 6 estudos que avaliaram a presença do TEA em amostras de pessoas com um transtorno do espectro de hipermobilidade ou SED. Desses 6 estudos, 4 estudos testaram formalmente a associação, realizando 6 análises no total. 5 dessas 6 análises, ou seja, 83%, encontraram resultados significativos, indicando maior prevalência do transtorno do espectro autista em pessoas que tinham, né, o distúrbio do espectro hipermóvel ou SED. E aqui vale a pena a gente fazer, né, a correção para chamar isso de transtorno do espectro hipermóvel em comparação com os grupos de controle ou referência. Ou seja, é um dado robusto, 83%. Quando a gente está falando já de um outro grupo, e esse é bem interessante, porque até agora a gente estava falando, pessoas que tinham transtorno do espectro autista, será que elas tinham hipermobilidade? Sim, nós vimos que sim, e que essa associação ela vai variar entre 20% a 80%. Só que, quando a gente está tentando avaliar critérios genéticos, é importante a gente trazer à tona estudo em familiares de pacientes que tenham transtorno de hipermobilidade articular e também da síndrome de Ehlers-Danlos. E aí, um estudo em especial, que foi esse de Serdeloff et al., de 2016, a população que foi utilizada foram irmãos de pacientes que tivessem SED ou síndrome de hipermobilidade articular, que agora também está dentro do transtorno do espectro de hipermobilidade, encontrou
como resultados que os irmãos de pacientes, né, da síndrome de hipermobilidade articular, do transtorno de hipermobilidade articular, eles tiveram uma taxa de TEA significativamente maior em comparação com o grupo controle. Quando a gente está falando de irmãos de paciente com SED que não apresentaram diferença significativa na taxa do transtorno de hipermobilidade, corrigindo, irmãos de pacientes com SED não apresentaram diferença significativa na taxa de transtorno de hipermobilidade articular em comparação com o grupo controle. Então, só revisando, aqueles irmãos de pacientes que tinham a síndrome de hipermobilidade articular tiveram a taxa de TEA significativamente maior. Quando a gente está falando de irmãos de pacientes com SED, aparentemente não havia uma diferença significativa. Ou seja, aparentemente existe uma relação mais íntima da síndrome de hipermobilidade articular ou transtorno de hipermobilidade articular, quando nós estamos falando desse estudo, do que com a própria SED. Esse estudo de Kelly, de 2023, ele já utilizou como população parente de primeiro e segundo graus de pacientes que apresentavam SED e fibromialgia. Como eu citei anteriormente, durante o caminho diagnóstico, a fibromialgia se faz presente e muitas vezes ela está como comorbidade por conta de um diagnóstico que pode ser correto ou pode ser equivocado. Esse estudo que utilizou essa população encontrou como resultado que parentes de pacientes com SED e fibromialgia tinham uma taxa de presença, né, do transtorno do espectro autista significativamente maior quando se comparava com parentes de paciente com osteoartrite. Mas por que osteoartrite? Porque esse era o desfecho desse estudo. Então, esses pacientes, né, com osteoartrite é considerado o grupo controle, sem a presença. E aí, por fim, chegamos à discussão desse trabalho, né? A importância desse trabalho, né? E com isso nós temos a relevância e originalidade da revisão, né? É a primeira revisão sistemática a examinar a associação entre o transtorno do espectro autista, e aqui a gente está falando de hipermobilidade articular, do transtorno do espectro hipermóvel e também da síndrome de Ehlers-Danlos. Foi a primeira a fornecer as estimativas de prevalências agrupadas bidirecionais. O que é isso, agrupadas bidirecionais? A gente percebeu que durante o trabalho não só foi feito um grupo de transtorno de espectro autista com hipermobilidade articular, síndrome de Ehlers-Danlos ou transtorno de espectro hipermóvel, não. Foram se combinando esses diferentes fatores para entender qual era a prevalência, né, dentro desses grupos. Os principais achados sobre a associação mostram que existe uma forte associação. 13 de 15 estudos e 22 de 26 análises mostraram os resultados significativos. E com essas evidências bidirecionais, nós temos que existe uma maior prevalência de hipermobilidade articular, o transtorno do espectro hipermóvel e SED em pessoas que estão no transtorno que estão no espectro autistas ou que foram diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Existe maior prevalência do transtorno do espectro autista em pessoas que foram diagnosticadas com transtorno do espectro hipermóvel e também de SED. Existe uma maior prevalência do transtorno do espectro autista em familiares de pacientes que estão, né, no espectro do transtorno de hipermobilidade articular e também da própria SED. Isso sugere que existe um componente hereditário e, além disso, foi verificado que existe maiores traços autistas em indivíduos hipermóveis que não estão dentro do estudo clínico. Isso, de certa maneira, a gente pode pensar e extrapolar que talvez, né, muitas dessas pessoas, e olha que a maioria desses estudos, né, está focado no norte global, talvez não tenham acesso a participarem ou estarem dentro, né, de unidades de saúde, né, de ambientes que
estejam ligados à saúde, recebendo o devido tratamento, acompanhamento. Além disso, esse estudo, né, trouxe suporte de evidências recentes. A gente, durante a leitura, né, do artigo, trouxe esse estudo, né, de Chien e et al., que significa outros pesquisadores de 2023, que mostraram, né, que havia alterações no tecido conjuntivo da córnea em adultos que tinham transtorno do espectro autista. Esse outro estudo de 2020, de Scaunian e outros, né, mostraram que existem alterações metabólicas da hidroxoprolina em crianças com transtorno do espectro autista ligada a anormalidades do colágeno. E aí vale a pena a gente falar que essa alteração metabólica da hidroxoprolina é importante porque a hidroxoprolina é um aminoácido não essencial que participa, né, da constituição do colágeno, trazendo resistência e é abundante em todo o tecido conjuntivo. E pode ser utilizado como um biomarcador, na realidade é utilizado como um biomarcador do metabolismo ósseo, sendo que aumenta a sua expressão, a sua quantidade na urina quando aumenta esse metabolismo ósseo. E para a produção da hidroxoprolina, né, no seu processo de hidroxilação da prolina para a hidroxoprolina, é utilizado vitamina C como cofator. Então, a gente percebe como uma vitamina, ela participa, né, nesse contexto que a gente vem discutindo sobre alterações metabólicas em pessoas, né, que estão dentro do espectro de hipermobilidade articular, que vai desde da hipermobilidade articular, não, do transtorno da hipermobilidade articular, que vai desde a própria, né, hipermobilidade articular até a SED. Quando nós estamos falando dos resultados das meta-análises de prevalência, o que é que foi encontrado? A prevalência de hipermobilidade em pessoas com transtorno do espectro autista foi de 22,3%, sendo que 31% dessas pessoas que estavam nesse grupo já haviam recebido uma avaliação clínica. Quando nós estamos falando da prevalência do transtorno do espectro hipermóvel com a síndrome de Ehlers-Danlos em pessoas do transtorno do espectro autista, nós temos cerca de 27,9%. Dessa amostra, 39% já tinham avaliação clínica e 20,6% eles foram excluídos, né, devido ao viés de amostra extrema. Ou seja, quando essa amostra ela não pode ser incluída no estudo por estar fora da curva. Além disso, um outro estudo, um dos resultados da meta-análise, na realidade, trouxe que a prevalência do transtorno do espectro autista em pessoas que têm o transtorno do espectro hipermóvel ou SED é cerca de 3,6%. E isso quando a gente está falando das pessoas sem fibromialgia. Quando nós estamos falando de fibromialgia com comorbidade, porque esse dado foi extraído daquele estudo que eu citei anteriormente, a gente está falando de cerca de 26,3%. Mostrando novamente que deve e existe alguma ligação entre o transtorno do espectro autista, né, e todo o transtorno do espectro hipermóvel, como eu falei, que vai de hipermobilidade articular até a síndrome de Ehlers-Danlos. É importante a gente trazer que esse estudo tem algumas questões metodológicas e limitações. Foi percebido que existe uma heterogeneidade alta na meta-análise, cerca de 65% a 98%, mas que é esperado para estudo de prevalência. Quando a gente está falando, e isso ficou muito evidente quando durante a apresentação eu fui falando, tal estudo tinha X% de mulheres. Isso porque esses estudos também conseguiram identificar que a hipermobilidade articular ela é mais comum em mulheres, né? Esses estudos eles tentavam fazer essa verificação. Já quando a gente está falando do transtorno do espectro autista, a gente sabe que a maior prevalência é em homens. Porém, as prevalências encontradas em amostras majoritariamente masculinas são altas para uma faixa masculina. Então, isso mostra que o que é que tem aqui? Aí, somente realizando mais estudos para a gente conseguir entender. Além disso,
parece que há uma subestimação por autorrelato. A avaliação clínica, ela parece ser mais precisa para detectar mais casos. Além disso, existe o viés de publicação não avaliado devido às limitações dos métodos para os dados de prevalência que foram utilizados nesse estudo. É importante a gente também trazer que parece que existe um papel importante da fibromialgia. Ela é um fator moderador crucial que ela aumenta drasticamente a prevalência de transtorno do espectro autista em pessoas que estão no contexto do transtorno de espectro de hipermobilidade ou síndrome de Ehlers-Danlos. Ou seja, quando nós separamos a amostra, ou seja, quando vamos identificar essas pessoas a partir de uma lente que inclui também fibromialgia, isso faz com que a prevalência aumente. Então, existe uma ligação, né, que associa essas duas condições. Além disso, se percebeu também que dentro do transtorno do espectro autista, síndromes de sensibilidade central são comorbidades muito frequentes. E aí, quando nós estamos falando da limitação do estudo, a gente está falando que houve uma inclusão deliberadamente ampla, né, por conta da escassez de literatura. E quando a gente está falando isso, lá no início a gente percebeu que o período de tempo era muito largo, mas 60% desses estudos estavam concentrados entre 2021 a 2023. Além disso, nesse estudo também foi incluída a hipermobilidade articular. E aí vale a pena a gente falar que a hipermobilidade articular, por si só, não é um traço patológico, né? Ela pode indicar, e isso quando a gente, lá no início dessa discussão, a gente falou que quando existe a hipermobilidade articular e mais de uma articulação, isso faz com que a gente ligue, né, aquela lâmpada da ideia de pensar se existe outras síndromes. E aí a gente está falando ou do transtorno do espectro hipermóvel ou então da própria síndrome de Ehlers-Danlos. Além disso, uma das limitações do estudo é a heterogeneidade dos critérios diagnósticos e pontos de corte. O que é que isso significa? Né? Quando a gente está fazendo a avaliação de uma determinada condição, os critérios diagnósticos podem fazer com que os resultados sejam diferentes. A gente percebeu que para a identificação de cada uma das condições, quer seja do transtorno do espectro autista, do transtorno de hipermobilidade articular e inclusive também da síndrome de Ehlers-Danlos, a gente percebeu que foram utilizadas muitas ferramentas. Isso ela pode trazer algumas diferenças, né? Na verdade, é uma limitação do estudo porque você não consegue ter um dado tão preciso, um dado tão refinado quando você utiliza somente alguns critérios diagnósticos ou somente um. Com isso, nós temos as implicações clínicas desse estudo. Isso mostra que existe uma necessidade de maior conscientização sobre a ligação entre o transtorno do espectro autista e a anormalidade do tecido conjuntivo. É importante que haja uma abordagem interdisciplinar para os pacientes que tenham comorbidades. A gente tem exemplos de intervenção como terapia comportamental para a luxação, que foi trazido nesse estudo de 2005, roupas compressivas que aparentemente parece melhorar a propriocepção, isso porque a gente percebe que pessoas que estão no transtorno do espectro autista, parece que as síndromes, né, de percepção central têm alguma importância, tem alguma relação, e também a urgência para mais pesquisas e estratégias do manejo para casos complexos. Além disso, esse artigo, ele traz direções, né, futuras. Quais são essas direções? Ele aponta para o futuro. Estudo com maior precisão diagnóstica. É importante, né, que é importante, na realidade, que seja feito mais estudos sobre os subtipos específicos da síndrome de Ehlers-Danlos, também do fenótipo, né, do transtorno do espectro autista. A gente sabe que como o próprio nome diz, o espectro abrange diferentes situações, diversidades de situações, até mesmo como eu citei anteriormente, as próprias ferramentas, elas trazem e elas se apropriam
dessa diversidade de situações. Algumas são focadas para quando a pessoa ela apresenta um nível de suporte maior, enquanto outras é para um nível de suporte que parece não ter nenhuma como eu posso dizer, intervenção, não, mas que o transtorno do espectro autista não traz nenhum impacto significativo ao neurodesenvolvimento. Além disso, né, existe a importância da continuidade da investigação dos mecanismos fisiopatológicos comuns entre essas condições e, além disso, as pesquisas focadas no manejo clínico integrado. A gente faz aqui nas nossas discussões, a gente já vem trazendo a importância da pessoa, né, que está tanto no transtorno do espectro autista, como também no transtorno da hipermobilidade articular, ou que tenha hipermobilidade articular, ou que esteja também, que tenha, né, a síndrome de Ehlers-Danlos, a importância de ser atendida por diferentes profissionais, né, indo desde o diagnóstico, fisioterapia, profissionais de educação física, nutricionista, gastroenterologista. Então, existe toda uma rede assistencial que precisa ser acionada quando existe a identificação dessas condições. E, por fim, eu encerro a minha apresentação. Agradeço a vocês pela atenção. Igor, obrigado pela apresentação. A gente vai passar, então, as perguntas. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma questão a perguntar, Igor. Ana Carol. Boa noite, Igor. Parabéns pela apresentação. Eu, na minha linha de pesquisa, né, aqui é que a gente divide entre os membros do grupo, eu estudo mais sobre a questão dos mastócitos, né, e tem muita relação da SEDH com a síndrome de ativação mastocitária e também com o transtorno do espectro hipermóvel, tem algumas relações. E aí eu queria saber se, na sua pesquisa, ele relacionou de alguma forma a síndrome de ativação mastocitária com o transtorno do espectro autista e também a CDH a gente sabe que já tem alguma relação, né? Mas eu queria saber se ele cita alguma coisa relacionada à SAM. Foi a Ana Carolina que falou, né? Isso. Então, Ana Carolina, não. Os estudos eles não trabalham com a síndrome de ativação mastocitária. Isso porque quando a gente está falando de meta-análise, quando a gente está falando de revisão sistemática, muitas vezes os autores eles vão pegar desfechos específicos, né? Então, por exemplo, o objetivo do trabalho era verificar se quem estava na realidade no transtorno do espectro autista, se existia alguma relação com a síndrome de Ehlers-Danlos, com o transtorno do espectro hipermóvel ou com hipermobilidade articular. Então, para seguir, né, o rigor metodológico, eles focaram em estudos que estavam relacionados com essas condições. É claro que quando você faz a seleção desses estudos, você acaba, trazendo estudos que falam sobre outras questões, até como eu trouxe na apresentação. Vai falar da hidroxoprolina como um possível biomarcador, vai trazer também sobre como um grupo controle pessoas com osteoartrite, né? Apesar de ter osteoartrite, é um grupo que foi utilizado como controle, porque apesar de estar no transtorno do espectro autista, não tinham, como eu posso dizer, não tinham um critério diagnóstico para o transtorno do espectro de hipermobilidade ou para a SED. Então, infelizmente, não, eles não trabalharam com a síndrome de ativação mastocitária, mas é um excelente assunto. Certinho, obrigada. Fiquei só pensando, né, se teria alguma relação também, de alguma maneira, mas realmente, de acordo com esse rigor metodológico, faz sentido que eles mantenham a linha aí. Mas obrigada aí. Assim, Ana, o que a gente sabe dos estudos mais recentes é que sim, parece ter algum envolvimento, existe algum envolvimento, né? A gente sabe que um dos maiores órgãos do corpo humano é a pele, a gente tem tecido conjuntivo, né, também no corpo todo, que reside muitos mastócitos que estão preparados para fazer a defesa. Então, se existe
dentro desse tecido conjuntivo algum tipo de alteração, e a gente sabe que tem alterações metabólicas, né? A hidroxoprolina nessa apresentação serviu para ilustrar isso. Então, certamente, existe algum envolvimento, né, da síndrome de ativação mastocytária com a síndrome de Ehlers-Danlos, assim também como o transtorno do espectro autista, porque todos eles parecem estar ligados a um tecido constitutivo, né, principal no ser humano, que é o colágeno e, por consequente, né, o tecido conjuntivo. Carol, tudo bem? Então, vou dar seguimento. O próximo é o Diogo. Boa noite. Boa noite, Diogo. Gostaria de primeiro parabenizar a apresentação de um artigo bem técnico e também uma apresentação bem técnica que foi muito bem feita. Parabéns. E a minha pergunta é mais sobre a motivação do artigo, se já existe algum mecanismo que correlacione, assim, realmente fisiopatológico, relacione a sede e a hipermobilidade com o autismo, ou qual foi o motivador de um estudo, né, que relacione a sede com o autismo. Eu peço até desculpa se isso já tivesse sido dito durante a apresentação, mas como foi bem técnica, eu posso ter acabado perdendo esse ponto específico, e essa é a minha dúvida. A gente está aqui para responder, Diogo, pode perguntar. Então, assim, se eu entendi bem, você quer saber qual foi a motivação desse estudo, não é isso? Isso. Então, qual foi a motivação desse estudo? É porque muitas vezes, quando a gente está estudando, né, algumas condições médicas, e esse estudo, né, apesar de não ser médico em si, mas traz condições médicas, e para isso a gente precisa trazer ferramentas diagnósticas, né, para determinar como foi feito o diagnóstico de cada condição. Muitas vezes, e a gente debate sempre até isso aqui, que muitas vezes a gente tem aquela suspeita, assim, o transtorno do espectro autista parece que tem alguma ligação com SED, parece ter alguma ligação com hipermobilidade articular, parece ter alguma ligação com o transtorno do espectro hipermóvel. Só que para a gente ter essa certeza, a gente precisa conduzir e fazer um estudo que analise isso. E é isso que esse trabalho fez. Ele reuniu, né, uma diversidade de trabalhos que tinham essas populações-alvo, que eram pessoas que estavam no transtorno do espectro autista e que também tivessem passado por algum tipo de avaliação, né, que incluísse o transtorno do espectro hipermóvel, para fazer essa comparação, justamente para a gente dizer assim, não, parece que quem está no transtorno do espectro autista tem sim uma maior possibilidade de ter SED, ou uma maior possibilidade de estar no transtorno do espectro hipermóvel, ou uma maior possibilidade de ter hipermobilidade articular. E por que isso é importante? Porque com isso é que a gente vai, ao longo do tempo, construindo esse conhecimento científico sobre prevalência na população, para, inclusive, desconstruir essa ideia de que a SED é uma doença rara, é uma doença que aparentemente não tem uma prevalência muito grande. E quando a gente está falando de grupos específicos, como foi o caso desse trabalho que avaliou o transtorno do espectro autista, a gente encontra números que são robustos, né? A gente viu aí 19%, 21%, 23%, e quando a gente falava ainda de comorbidades, como fibromialgia, isso disparava. Então, muitas vezes a gente pensa, né, quando a gente está falando de saúde, a gente tende a separar as coisas, né? E isso até certo ponto é importante, separar para a gente entender o que é cada coisa. Mas existe um momento que a gente precisa entender também como cada coisa se relaciona entre si, né? Qual é a prevalência de uma determinada condição em um grupo? Será que vale a pena ter uma política pública voltada para isso? Não? Como é que vai ser feito isso? E tudo começa com esses trabalhos. Então, assim, eu até agradeço a vocês pela paciência, né, de estarem aqui no dia de segunda-feira. Meu dia também começou hoje, por volta das 7 da manhã, estou aqui junto com vocês, mas porque é um assunto de extrema importância. E são esses artigos que parecem ser tão difíceis, e de fato são, porque trazem muita informação,
mas são eles que começam daqueles passos iniciais para que a gente possa entender como essas condições de saúde elas realmente se expressam na população. Então, essa é a principal motivação. Eu acho, Diogo, que você começa a observar pessoas que têm sintomas sobrepostos, entendeu? E pessoas que estavam diagnosticadas com autismo e depois passaram a ser diagnosticadas com SED, ou às vezes até o contrário, né? Porque muita gente passou a ser diagnosticada com autismo, com espectro autismo, de um tempo para cá. E aí acabou se observando que talvez você tivesse uma possível correlação, porque você tivesse coisas que eram semelhantes, né? E os estudos começam a se aprofundar. Você ainda não tem muito estudo, como a gente gostaria, relacionando a SED com o transtorno do espectro autista. Ainda tem poucos, é difícil a gente encontrar. E às vezes o que você encontra são em revistas muito específicos, até é difícil você conseguir, né? Esse ele foi gentilmente cedido para a gente pelo João da Abraced, que é um artigo muito recente. E a gente já tinha apresentado aqui, se você quiser eu te mando um artigo no semestre anterior que falava sobre essas questões da sobreposição, questões gastrointestinais, do sono, e que também relacionava o autismo, o TEA, o autismo, pessoa só com autismo, pessoa com autismo de TEA, pessoa com TDAH, então tinham essas relações. Tá? Mas se você quiser, depois a gente te dá tanto a apresentação como o artigo. Eu vou passar, tá? A próxima da fila é Giovana. Boa noite, conseguem me ouvir? Sim. Sim, Giovana. Parabéns, Igor, pela apresentação, um artigo muito bom. Inclusive, acho 2 temas, né, bastante difíceis, assim, porque são complexos e você juntou os 2 para falar. Então, parabéns por isso, pela competência em fazer isso muito bem. E eu estava aqui, enquanto se apresentava, me questionando, porque eu apresentei um artigo algumas semanas atrás, falando sobre as desmotilidades gastrointestinais em pacientes com CDH. E a gente viu que, eu vi no estudo, né, apresentei aqui para a galera, que a gente tem não existe um padrão, assim, específico de manifestação clínica, né? A gente pode ter pacientes que têm constipação, pacientes que têm, no caso, diarreia, enfim, isso muda bastante, mas a desmotilidade, ela vai existir. E aí, geralmente, quando tem uma condição associada, geralmente tem que mudar a dieta desses pacientes para poder contornar essa situação. E pensando em pacientes que tenham TEA, né, a gente tem uma grande questão em relação a eles, que é a seletividade alimentar. E eu fiquei me questionando como isso seria um desafio ainda maior para esses pacientes, porque a gente encontra outra barreira na hora de fazer esse contorno, né, em relação à alimentação. E aí eu queria saber se você, durante esse artigo, ou alguma pesquisa que você fez para apresentar, você se deparou com isso, enfim, sobre essa dificuldade de fazer, talvez, essa mudança alimentar nesses pacientes que têm essa questão com a seletividade. Esse estudo em específico não trazia nada em específico sobre desmotilidade, nutrição, algo mais específico. Aí eu vou pedir a ajuda dos universitários, professor André. A senhora tem alguma informação sobre isso? É isso, Gil. No artigo que a gente apresentou no primeiro semestre, fala sobre isso. Não fala exatamente da constipação, mas ele cita problemas gastrointestinais em pessoas que têm a SED e que têm o TEA. Mas ele não fala sobre o manejo disso. Ele só cita, ele faz uma comparação de sintomas, e aí ele compara no artigo anterior. Quem tem TEA e SED tem mais problemas de sono, tem mais problemas gastrointestinais de quem só tem TEA, por exemplo, ou de quem só tem SED, ele faz essa comparação. Então, sim, ele tem um leve número a mais, entendeu? Uma porcentagem um pouquinho a mais de problemas gastrointestinais quando ele tem as 2 coisas juntas. Eu imagino que essa questão do manejo deve ser super difícil, realmente, porque tem a questão da seletividade alimentar que vai impactar muito. Mas eu não li nenhum artigo que fala, por exemplo, sobre o manejo ou como isso pode ser trabalhado. Eu perguntei mesmo porque passou aqui pela minha cabeça essa questão, e eu imagino mesmo que é uma questão, enfim, nova, muito nova, de debater, sim.
entender hoje em dia. Ainda estamos entendendo, na verdade, todas essas questões, mas eu fiquei curiosa para saber porque, enfim, né, me parece um desafio muito grande e é uma questão a ser, enfim, mais estudada, porque... Eu acredito que sim. Eu acredito que se aponta, entendeu, Giovana? Daqui para frente, eu acho que vai começar a surgir cada vez mais artigos sobre isso, mas ainda a informação que a gente tem na literatura é muito pequena. Tá certo. Muito obrigada, prof. Muito obrigada. Nada, Gil. Esther? Boa noite. Gostaria de primeiro parabenizar a apresentação excelente. Minha pergunta é justamente porque eu fiquei com essa parte de estudar a endocrinologia e assédio, né, a relação entre elas. Aí eu fiquei muito curiosa a respeito da parte da hidroxiprolina que você falou, né? Essa relação que ele traz foi só com o TEA e, portanto, as pessoas que têm TEA e SED teriam essa relação ou tem algum artigo falando diretamente, sabe, da hidroxiprolina e a SED em si? Na realidade, foi eles, dentre os estudos que foram selecionados para a revisão sistemática, eles encontraram um desses que traziam a relação da hidroxiprolina com as condições ligadas ao tecido conjuntivo. Que foi aquilo que eu falei na apresentação, está presente no tecido conjuntivo e parece, na verdade parece não, é um indicador, né, um biomarcador que quando está acontecendo o metabolismo ósseo, isso é liberado na corrente sanguínea e pode ser utilizado para você verificar. Então, assim, ele não trabalhava a hidroxiprolina nessa meta-análise. Eu peguei e fui tentar, porque assim, muitas vezes quando a gente vai apresentar alguma coisa, a gente vai estudar para entender. E aí foi nisso que ele citava a hidroxiprolina. Depois eu posso até pegar a referência e passar para você qual foi o trabalho que tinha. E aí eu fui entender o que é que a hidroxiprolina ela significava e qual era a relação dela, né, com as condições que estão no transtorno do espectro hipermóvel. Entendi, muito obrigada. Me passa esse artigo quando puder. Desculpa, Igor, mas o que foi que você falou em relação à hidroxiprolina? Que você falou que viu nesse artigo? Do artigo? Você falou, eu não sabia, eu fui pesquisar. E aí é que eu não sabia em si qual era o papel da hidroxiprolina. E aí eu fui pesquisar para entender que era um aminoácido não essencial, que é constitutivo, que faz parte da constituição do colágeno e que surge, né, produzido a partir da hidroxilação da prolina e que tem como cofator a vitamina C e o papel da hidroxiprolina no tecido conjuntivo, né, juntamente com o colágeno, promover resistência e elasticidade, e que no caso, né, nesse estudo foi utilizado como um marcador biológico do metabolismo ósseo. Então, quando há metabolismo ósseo e, consequentemente, né, a gente tem nas epífises, a gente tem tecido conjuntivo, né? Parece que nesse metabolismo é liberado hidroxiprolina, ela cai na corrente sanguínea, depois ela é filtrada pelos rins, sai pela urina, e essa hidroxiprolina presente na urina pode ser utilizada como um biomarcador para a identificação de possíveis condições onde tem uma alteração metabólica do colágeno. Não sei se eu consegui explicar. Não, perfeito. O caso é que eu só vi falando sobre hidroxiprolina como biomarcador num artigo acho que era do próprio Beighton, de 80 e pouco, e ele faz essa sugestão lá, e não vi nunca mais falar sobre isso, sabe? Então, eu vou pescar daqui da meta-análise, não, da revisão sistemática, a referência que eles utilizaram. E aí eu compartilho no grupo. Que aí a gente pode dar uma olhada. Mas a questão é essa. Falar, por exemplo, as questões da atividade alimentar incluem, por exemplo, baixo consumo de frutas, verduras, etc.,
que são geralmente a maior fonte de vitamina C, quer dizer, não está só nas frutas, tipo, todo mundo fala assim, vitamina C, pensa logo num cítrico. Mas repolho, batata, tem uma série de outros legumes, verduras que são ricos em vitamina C. Em geral, a gente tem uma equilibrada com frutas, verduras, legumes dentro das porções recomendadas pelo Guia da População Brasileira, a gente mais do que a gente supera, inclusive, as quantidades necessárias diárias de vitamina C, que estão em torno de 60 miligramas, né? E também é uma vitamina de muito fácil reposição, né? A vitamina C, ela tem um custo baixo de produção e, portanto, ela, das vitaminas é uma das menor valor, você pode fazer essa dosagem e tal. No que se refere a pessoas de espectro autista, por conta da seletividade alimentar, é muito comum que eles tenham muita resistência, principalmente crianças, a frutas, verduras e legumes. E, portanto, é de se esperar que essa população, se não tiver um acompanhamento nutricional muito próximo, com dosagens, inclusive, que ela tenha carência vitamínica, né? Vários tipos de problemas nutricionais, não necessariamente calórico, energético, porque ela pode, por exemplo, selecionar um alimento na vida dela e comer só aquilo, tipo farofa. Aí come farofa de manhã, de tarde, de noite, atinge a necessidade energética que precisa, porém fica tudo ainda deficiente, né? E é difícil, a Giovana perguntou sobre o manejo, dentro da área de nutrição, é uma das coisas mais difíceis de se resolver, é a questão da seletividade alimentar nas pessoas com TEA, né? Principalmente crianças, mas em adultos, a depender do grau, né? Agora nem se fala mais de grau, mas só vamos complicar assim, do quão grave é o autismo, né? No sentido da comunicação verbal, desses outros sintomas, etc., pior mesmo com o adulto, então você não tem nem muito como contemporizar. E aí eu entendo que essa associação, por isso que eu queria ver um artigo até que você citou aí no seu trabalho, 2019, essa coisa que foi essa avaliação, porque se fosse levar para esse lado, né, dessa deficiência nutricional desde a infância, isso, por exemplo, explicaria problemas na produção de colágeno, sim, mas não imagino que isso fosse ser suficiente para gerar, entendeu? Uma hipermobilidade articular. Por exemplo, a deficiência de vitamina C, porque o raciocínio que eu acho que as pessoas fizeram foi esse. A deficiência de vitamina C faz com que haja menos hidroxilação de prolina, consequentemente, o colágeno vai ser mal formado. Não, se não houver hidroxilação de prolina, aquele colágeno não vai ser formado, ponto. Então, a pessoa vai ter menos colágeno, ponto. Então, esta é a questão da vitamina C na vida de qualquer um, certo? Se a gente não atingir essa quantidade diária de 60 miligramas dia, a gente vai ter, sim, impacto sobre a saúde, entre as mil coisas, não é assim o único papel do ácido ascórbico, do ascorbato, né, no nosso organismo, mas esse é um papel muito importante. Sem o ascorbato, que é um cofator para essa hidroxilase, você não tem essa reação de hidroxilação. E sem essa reação de hidroxilação, você não tem formação da tripla hélice de colágeno. Que sem isso, você não forma fibrila de colágeno, não forma fibra, ou seja, o processo de produção de colágeno ele é altamente impactado. E aí você pensa, se você tiver qualquer tipo de alteração do tecido conjuntivo, com perda de colágeno, que você necessite fazer reposição, e você não a faça porque falta essa coenzima que é a vitamina C, esse tecido ele não deverá ficar mais elástico, e sim menos elástico. Entendeu meu raciocínio? Então, eu não estou entendendo bem como é que foi que eles puxaram. Com já a questão do biomarcador, eu entendi um pouco melhor, né? E ter a hidroxiprolina circulante no sangue significaria o quê?
que você teve degradação de colágeno, tá? E extravasamento, porque não basta ter degradação, mas extravasamento desse colágeno degradado, seus subprodutos, para a corrente sanguínea. Por que avaliar a hidroxiprolina? Porque é um aminoácido específico desta região, específico de colágeno. A gente não tem muitos aminoácidos hidroxilados. E essa hidroxiprolina, ela só é formada na composição do colágeno, ok? Então, você não sintetiza hidroxiprolina e depois cola ali na colágeno. Você faz a leitura genética, bota prolina, depois o seu processamento pós-tradução. Depois que ele já está sintetizado, a hidroxilase vem e sai hidroxilando todas as prolinas que estão na cadeia. Tá? Então, eu entendo a ideia do marcador, porém, eu imaginei que isso não tivesse ido muito à frente, ou seja, as pessoas talvez tenham tentado e não tenham conseguido mais, porque eu nunca mais vi ninguém falar sobre isso como um dos possíveis biomarcadores para síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel e para aspectos de hipermobilidade, né? Transtorno. Então, eu quero ver, sim, esse trabalho, se você puder, porque é uma parte interessante para a gente estudar, viu? Beleza, Pro. E obrigado também, né, por trazer essas informações. Ajudou bastante. A ideia é essa. Estamos trocando. André? Menina, a Andréia está com problemas aqui técnicos com o manuseio. Carol Vivas. Boa noite a todos. Queria primeiro parabenizar a Igor pela apresentação e fazer um breve comentário sobre a pergunta de Diogo, né, do que podia ter motivado esse estudo, porque, coincidentemente, né, recentemente, eu vi no meu Instagram o vídeo de uma médica que eu sigo, porque ela fala muito de neurodivergência e tal, nada a ver com CDH, em tese, né? Já sigo há muito tempo, e ela fez esse vídeo falando de vários sintomas, né, da CDH, e questionando o público dela se essas pessoas não tinham também esses sintomas, como ela, né? Porque ela também é superdotada. E aí, o que me impressionou foram os comentários, né? De várias e várias pessoas falando que tinham aqueles mesmos sintomas, né? Que o filho tinha, a mãe tinha, enfim. E, assim, foi possível ver essa forte relação, né? Tudo bem que superdotação não é o mesmo que autismo, né? Mas são duas condições muito próximas, assim, né, em termos de sintoma. Então, essa relação, ela parece existir e as pessoas percebem e se percebem, né, os pacientes. E é isso mesmo, Carol, que você está trazendo. Você terminou de falar, não foi? Terminei, sim. E, assim, é bem interessante, porque até mesmo nesse estudo, né, que foi fazer o estudo de prevalência, meta-análise, eles trouxeram, e isso que é interessante, tinha uma heterogeneidade muito grande no estudo, o que por um lado é ruim na hora de analisar, porque você tem diferentes ferramentas, mas ao mesmo tempo você consegue, na amostra, ver como essas condições, né, de saúde elas são diferentes. E, inclusive, as ferramentas utilizadas foram diferentes. Então, a gente percebeu que o diagnóstico foi feito pelo manual DCM-5, que é utilizado internacionalmente, pelo CID-10, isso provavelmente porque foram, né, dados extraídos de prontuários, mas a gente também tem escalas. E as duas escalas que foram utilizadas, que foram em situações onde a pessoa ela faz o autorrelato, incluía não somente, né, o espectro autista em níveis de suportes mais avançados, como 2 e 3, mas também incluíram pessoas do nível de suporte 1, que foi aquele, o que eu falei, o RR alguma coisa. Depois eu posso ver na apresentação. Que, por sinal, trazia até no nome algo que no Brasil acho que a gente não utiliza mais. O professor André pode me corrigir se eu estiver errado, que é a síndrome de Asperger. Então, por exemplo, essa ferramenta incluía isso. A outra ferramenta, que foi a PQ10 ou a FQ10, uma coisa assim, é uma outra ferramenta que também é de autorrelato, que é até incentivado, né, internacionalmente a ser utilizado por profissionais
da atenção básica de saúde para fazer o diagnóstico inicial, na realidade, né? Você ter, assim, como se fosse uma bússola apontando, né? Se aquela pessoa ela vai ser encaminhada no serviço, né, para mais acompanhamentos, para continuar a investigação diagnóstica, que é um questionário que é aplicado quando se tem, né, uma desconfiança que a pessoa pode estar no espectro autista porque ela tem alguma questão com as relações sociais ou com outras questões, mas ainda assim, aparentemente, não existe um impacto no neurodesenvolvimento, né? E aí incluiria essas pessoas que antes eram categorizadas como síndrome de Asperger e hoje estão no espectro autista. Então, é isso, né? A gente sabe que é um mundo, e aí o estudo ele trouxe, né, essa diversidade, inclusive também essas ferramentas, e que é importante, né? A gente conhecer ao longo da nossa formação, porque a gente percebeu aqui que existe, né, uma relação entre pessoas que estão no transtorno do espectro autista com SED, com o transtorno do espectro de hipermobilidade e hipermobilidade articular. Então, essa percepção que você trouxe é bem interessante quando a gente está falando disso. Até onde eu sei, Igor, a gente não usa mais Asperger, não. Já tem um tempo já que caiu, apesar de que, de vez em quando, eu escuto alguém se referir assim. Às vezes eu estou lendo alguma coisa e tem essa mesma referência, mas até onde eu sei, isso já tinha caído. Isso. Eu também tenho essa noção de que caiu e foi incorporado ao transtorno, ao espectro, na realidade, né? Acho que a Astrid estava falando alguma coisa. É que eu lembrei depois que eu ia fazer outro comentário, mas aí começaram a puxar assunto para negócio alimentar, eu acabei me esquecendo. Eram duas coisas, né? Uma foi um ponto bem importante que eu sempre falo, porque foi para mim, foi interessante para eu entender essas relações entre não só a neurodivergência, né? Porque eles têm visto um grande quantitativo. Esse trabalho foi importante para mostrar melhor, né, a relação, mas eles já têm demonstrado trabalhos quantitativo aumentado de pessoas com neurodivergência SPH ou transtorno de espectro de hipermobilidade, assim como também tem visto alterações psiquiátricas. Beleza. Quando a gente vai para alteração psiquiátrica, a gente sabe do componente psicossocial, emocional, que é gerado, inclusive, pela dor crônica e tal. E aí eu gostaria de separar as duas coisas. A gente fala só de neurodivergência, o que tem hoje vigente de conhecimento, até onde eu sei, o parco conhecimento que eu tenho da neurobiologia de TEA, e parece que o raciocínio é o mesmo para TDAH, diz que é um problema do desenvolvimento, né? Desde o nascimento, de uma formação alterada do sistema nervoso como um todo, não só do sistema nervoso central. E isso que a Ana Carolina trouxe lá da apresentação dela foi a constituição do tecido nervoso e da presença absurda do tecido conjuntivo nas fibras nervosas. A parte de epineuro, endoneuro, como é que chama? Perineuro, né? E aí fica a pergunta, isso é um fator confundidor, ou isso é um fator causador, ou isso é um fator agravador? Então, se eu fosse vocês, Andréia, você, Igor, e os demais que estão estudando com ela, eu agora investiria em estudos mais sobre isso, né? Sobre as questões da neurobiologia dessas neurodivergências e desse estudo mais aprofundado da composição e formação de tecido conjuntivo associado ao tecido nervoso. O que já tem de evidência associada a isso? Que provavelmente esse é o ponto de encontro entre uma coisa e outra, tá?
A gente sabe que CDH é um distúrbio de tecido conjuntivo, independentemente da gente saber o que causa ou não, a gente sabe que está relacionado ao tecido conjuntivo, e a gente sabe que neurodivergência é um problema de sistema nervoso, de sistema neurológico, né? Sistema nervoso, com uma alteração importante bioquímica, estrutural, etc. Então, pode ser aí o ponto de convergência dessas duas coisas. E aí, como separar uma coisa da outra, não sei se é possível. Tá? Eu vi recentemente, eu vou ver se eu acho para mandar para vocês, um trabalho mostrando o que foi, meu Deus, em crianças. Estou querendo me lembrar que era alguma coisa relacionada à alimentação, inclusive, que eles viram crianças apresentarem sintomas de neurodivergência sem serem autistas, tá? Mas apresentavam os sintomas todos por uma questão de uma reação alérgica que levava à produção de um determinado neurotransmissor que alterava temporariamente, não era uma coisa progressiva, né? E gerava um quadro, vamos chamar assim, psicológico, né? Neurológico similar do problema do que se vê no autismo. E, em se identificando isso, eles tiraram eu não estou querendo me lembrar o que era. E viram que isso sumia. Então, aquelas crianças, especificamente daquele grupo estudado, eles não tinham autismo. Eles tinham sintomas semelhantes a, né? E daí eu fico me perguntando se seria esse o caso em algumas situações, não do autismo diagnosticado, mas das pessoas que têm hipermobilidade articular e diagnóstico SED, se elas têm o autismo ou se elas têm um outro tipo de neurodivergência causado por essas alterações estruturais, entendeu? Você entendeu a minha questão? Se é a mesma coisa, se a pessoa tem as duas coisas ao mesmo tempo, ela tem TEA e tem CDH, ou se o CDH gera uma alteração importante que naquela pessoa, por acaso, né, naquele grupo de pessoas, acabou tendo uma alteração mais importante em sistema nervoso, desde o nascimento, e acabou gerando um quadro semelhante ou que seja mesmo do autismo, né? Então, acho que é uma coisa que tem que ser investigada. E a outra foi que você falou com relação à fibromialgia, que isso aí foi a Rafaela que trouxe lá atrás, ela fez uma publicação sobre isso há mais de um ano, pegando o trabalho lá daquele... eu sempre falo que ele é francês, mas ele é suíço, eu acho, ou belga, o Claude Ramoni, e ele traz, mas ele não é o único, né? Já vi outras discussões com relação a isso, com relação à sobreposição de sintomas da fibromialgia com a CDH. E aí, esses dias, eu não estudo fibromialgia, né? Não era de meu objetivo isso, mas recentemente uma amiga minha, assim, dessas irmãs, disse para mim que fechou finalmente o diagnóstico de fibromialgia. E Caliandra, que é nossa amiga também lá do SED Bahia, também falou que ela teve diagnóstico de fibromialgia anos atrás, veio tratando como fibromialgia. Em 2023 é que ela teve outro diagnóstico, que foi de síndrome de Ehlers-Danlos, e a partir daí foi até que ela criou a página e começou a estudar e divulgar isso. Mas recentemente, agora, coisa de um mês ou 2 meses atrás, ela foi uma médica reumatologista que deu de novo o diagnóstico de fibromialgia a ela. Aí ela disse, mas como assim? Já tem o diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos? Ela falou, não, mas você tem os dois. E aí ela, obviamente, ficou um pouco chateada, assim, né? Porque ela disse, bom, o que é que eu tenho? Ela me perguntou, aí eu disse a ela, falei, olha, até mandei esse vídeo que eu estou falando aí da Rafaela. Eu falei, olha, eu sinceramente acho que é a mesma coisa, mas é só achismo, tá? Não me debrucei profundamente sobre o assunto. Eu sei que essa discussão ela vem vindo e acho que é uma coisa que deve se debruçar. E aí, por conta desses dois casos que eu estou falando, dessas duas amigas, eu voltei e fui pegar uma revisão mais recente, inclusive de critérios diagnósticos, e aí vejo qual é a situação hoje da fibromialgia. Ela já é reconhecida como uma condição clínica gravíssima, também afeta mais a mulheres,
também está dispersa no globo. O índice, a prevalência que tem sido calculada de fibromialgia é absurdamente alta, né? Alta mesmo, coisa de 20%, é uma coisa bem absurda. Os dados variam um pouquinho mais para mais ou para menos, mas é uma coisa muito alta. E não tem, é igualzinho acontece na CDH, não tem nenhum marcador bioquímico, exame de imagem, que você diga, olha, faz exame disso para saber se tem. Não, não tem. Tem uma série de análises de histórico da pessoa, histórico pessoal, doença de preferência, e avaliação clínica, tá? Que basicamente leva em conta dor crônica e disseminada pelo corpo, às vezes ela pode ser mais localizada aqui ou acolá, mas em geral é uma dor disseminada, fadiga crônica e insônia. Então, esses são os 3 principais fatores para diagnóstico de fibromialgia. Existem outras condições associadas, mas esses são os principais. Esses 3 sintomas são os 3 sintomas que você vê como um dos principais também na CDH. E aí que se vê essa questão de por que as pessoas estão discutindo. Se realmente é uma coisa assim, se tipo fibromialgia é um sintoma de CDH ou se ela cursa com uma entidade separada. E aí você começa a verificar que na fibromialgia, os estudos que tem de fibromialgia, você começa a ver outros sinais e sintomas que você também observa na CDH. Tá? Então, nesse estudo aí, me chamou bem a atenção nesse aí que você está falando de prevalência, que você botou um percentual assim. Deu 2% sem fibromialgia e deu 23% com fibromialgia, não foi isso? Isso. Não sei se o valor era exatamente esse, mas era algo assim. Era algo assim, isso. Então, e o que eu entendi, não sei se eu entendi errado com relação a isso, foi se você considerasse quem tinha diagnóstico de CDH, dava 2%, mas se você considerasse incluindo quem tinha diagnóstico de fibromialgia, aumentava em 20%. Isso mesmo. Isso então, a importância da definir isso está muito associada a isso. Primeiro, para você ver toda essa outra sintomatologia associada à CDH, que você já sabe muito bem que tem, e uma pessoa que está cuidando só de fibromialgia não está nem pensando nisso, né? E para melhorar, assim, também, e para você ver a questão da prevalência mesmo. Porque tem isso, tem gente sendo descartada. Eu achei que essa reumatologista que eu estava falando, ela foi cuidadosa. Ela não disse isso no lugar daquilo. Ela disse, você tem fibromialgia e síndrome de Ehlers-Danlos, porque eu acho que na cabeça dela, ela também não sabe diferenciar. E ela consegue, clinicamente, enquadrar essa mesma paciente, tanto numa coisa quanto na outra. Entende? Então, a minha tendência é achar que em algum momento eles vão descobrir que é a mesma coisa, é uma condição dentro da condição, entende? Entendo. E vai só reforçar uma coisa que já está sendo observada, que não é uma coisa rara, não é uma coisa só da sua cabeça, não é psicossomático e basta ficar calminho que vai passar, né? É um problema de saúde pública com alta prevalência na população mundial, disseminado, não tem escolha, assim, se é norte, sul, leste, oeste. Por acaso, esse trabalho que você pegou aí tinha mais estudos norte-americanos, mas a gente sabe que isso não é exclusividade, isso está se disseminando, né? É um problema que ataca muito mais as mulheres, tanto um quanto o outro, né? E, sim, aí a gente volta a outra questão, tá? E a Estherzinho que gosta muito, as questões associadas à questão hormonal, né? Da participação dos estrogênios nesses mecanismos todos de modulação de tecido, de organização de tecido conjuntivo, né? Que tem tudo a ver, tanto com uma coisa quanto com a outra, com a fibromialgia e com a síndrome de Ehlers-Danlos. Isso pode ajudar e muito, né? Então, compreender melhor isso e ver se elas estão unidas ou não vai fazer toda a diferença. Era isso, espero não ter me perdido, falei um bocado. Ok. André? Não, gente, eu tô aqui. É que os botões estão em locais diferentes, então eu fico procurando, assim, como é que eu ligo e desligo o microfone toda hora.
Sim. Mais alguém tem alguma questão? Adoro o silêncio. Então, pronto. Oi, pessoal, boa noite. Me chamo Rafaela. Só para somar nessa discussão que a gente está falando da fibromialgia, eu mandei no chat o site do professor Claude Amonet e na publicação específica que ele... Vou ler um trecho aqui, onde ele diz que 55 prontuários identificados conjuntamente por 2 médicos como portadores de síndrome de Ehlers-Danlos, 45 foram inicialmente diagnosticados com fibromialgia e nenhum com síndrome de Ehlers-Danlos. Então, acho que isso reforça mais a concomitância das duas condições e que é necessário a gente se debruçar mais uma vez sobre isso, né? Mas era só para puxar o gancho da discussão da fibromialgia. Parabéns, Igor, pela apresentação. Obrigado. Mais alguém gostaria de se pronunciar? Eu acho que ninguém quer se pronunciar mais, não. Eu quero tomar uma água. Vamos lá. Então, se ninguém mais tem alguma pergunta para fazer, então nós vamos dar a 24ª sessão científica do NEIVSED como finalizada, lembrando que as sessões NEIVSED são uma iniciativa do grupo de pesquisa NEISE, que está lotado no DCV e que tem o apoio da Abracet. Nós agradecemos a Igor hoje pela apresentação, a todos os presentes, e gostaríamos de lembrar que todas as nossas sessões estão disponíveis no nosso link do YouTube, né? E pedimos a vocês que sigam-nos nas nossas redes sociais, que estão aqui demarcadas nessa postagem, né? Caso queiram, possam enviar as perguntas que estaremos à disposição para respondê-las. Meu muito obrigada a todos. Uma boa noite.